Bom, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de metalurgia dos não ferrosos, dos não ferrosos. E a aula de hoje é uma continuação da aula passada, né? E a aula de hoje ela vai se dedicar a falar sobre o quê? Sobre alumínio, continuando, mas a parte 2, que é a parte da obtenção do minério a partir da bauxita. Tá? Então a gente tem bauxita que vai ser na realidade um misto de AlOH3, né? A gente viu na aula passada, tá? Gama e AlOH com alfa AlOH. Tá? Então aqui nós temos na ordem a gente tem gibsita, boehmita e diásporo. Tá? E esse material vai passar por um processo, né? A gente tem aqui, esse aqui é a bauxita, e a bauxita vai passar por um processo com o nome de processo Bayer. O processo Bayer, na realidade, é um processo de lixiviação. Tá? É um processo hidrometalúrgico de obtenção de alumina a partir da bauxita. Tá? E aí, vocês que vão fazer a disciplina de hidrometalurgia, ou os que já fizeram a disciplina de hidrometalurgia, vocês vão ver que a gente vai precisar de um agente lixiviante. E o agente lixiviante vai ser uma solução de água com NaOH. Tá? Então, esse NaOH, quando ele entrar em contato com a água, né, ele é uma base, né, vai liberar Na+, mais OH-. Tá? E esse cara aqui é fundamental para o processo acontecer, tá? Por quê? Porque eu vou pegar esse cara aqui, tá? O OH-, e vou, na reação, vou fazer aqui a reação que acontece no processo Bayer, tá? Então, a gente tem aqui o AlOH3, tá? Mais o OH-, né? Que é da dissociação do nosso agente lixiviante, vamos obter um complexo, tá? Dissolvido em água. Tá? Então, o meu sólido vai ser dissolvido em água na forma de AlOH2, carga negativa. Tá? Então, formando um complexo dissolvido em água mais uma água. No caso, isso aqui funciona para a gibsita. Tá? No caso do diásporo e da boehmita, o que acontece é que o AlOH vai reagir com um OH- e vai formar o mesmo complexo, AlOH2. Tá? Como é um complexo, a gente coloca esse sinalzinho aqui. Tá? E esses caras aqui vão ficar dissolvidos em meio aquoso. Tá? Então, vocês lembrem lá de hidrometalurgia, a gente tem um sólido, tá? A bauxita, mais os contaminantes aqui, os contaminantes são importantes. Né? E aí, o que vai acontecer? Quando eu submeter esse material a um meio aquoso rico em OH-, da soda cáustica aqui, né, do NaOH, eu vou dissolver esse material em meio aquoso. Significa o quê? Eu retirei o sólido que me interessa e deixei os contaminantes para fora, entendeu? Então aqui o objetivo é separar o alumínio, né, os minerais que possuem alumínio, dos minerais que não possuem alumínio, e excluindo eles do processo para que a gente possa fazer que faça separar o alumínio dos contaminantes e possa obter alumina pura, né? Mas para que esse processo ocorra, a gente precisa de algumas variáveis importantes que eu já mencionei na aula passada, né? Primeiro, uma pressão entre 400 e 800 kilopascal. Tá? Então, a lixiviação ocorre sob pressão, mais temperatura.
Tá? Temperatura tem que ser entre 140 e 180 graus Celsius. Só assim que a nossa lixiviação vai acontecer. Tá? E uma visão global do processo Bayer, tá? Então essa primeira parte do processo aqui a gente vai chamar de lixiviação. Lixiviação. A segunda etapa, tá? Vamos pensar como que aconteceu. Eu tinha bauxita mais os contaminantes, submeti ao processo Bayer, primeira etapa, né? Primeira etapa, que é a lixiviação, consegui retirar os meus minerais de alumínio do sólido e coloquei no meio aquoso, então eles estavam sólidos, eu vou colocar no meio aquoso. O que eu vou fazer depois? Eu vou passar por uma etapa de filtragem. Essa etapa de filtragem vai remover meus contaminantes que continuaram sólidos. O meu alumínio está em meio aquoso e agora o que me interessa? Os contaminantes eles vão formar uma coisa que se chama lama vermelha. É até esquisito escrever lama vermelha em azul, tá? Mas não sei, calhou de isso acontecer dessa maneira. Tá? Então, a lama vermelha, os contaminantes vão formar minha lama vermelha e o meu líquido vai estar rico em alumínio. Tá? A lama vermelha, vocês vão ver, vocês podem pesquisar, eu não vou me ater muito a isso, mas ela é bastante danosa ao meio ambiente. Então, alternativas de tratamento e como dispor isso é um grande problema. Tá? O meu líquido, que é o que me interessa porque está cheio de alumínio, vai passar por uma segunda etapa. Eu nem estou considerando a filtragem como uma etapa propriamente dita, né? Mas a segunda etapa, a etapa 1.5 seria a filtragem, mas a segunda etapa seria a etapa de precipitação, que eu vou tirar esse alumínio aqui do estado do meio aquoso e retornar ele para o sólido, tá? Então, a precipitação é a segunda etapa. Tá? E o que acontece na etapa de precipitação? Bom, na etapa de precipitação eu vou ter o quê? Eu vou ter o AlO, OH2, esse complexo. Né? Esse complexo vai reagir com a água. Tá? Ah, mas como? Já tinha água antes, por que ele não reagiu antes? Calma que eu já vou explicar. Tá? Então ele vai reagir com a água. Tá? Eu devia ter escrito isso tudo em outra cor, né? A segunda etapa, mas como acabei me esquecendo, vai ficar desse jeito mesmo. Tá? E aí ele vai reagir com a água presente, formando o que? AlOH3 mais um OH-. Bom, mas já tinha água antes. Lá no licor lixiviante era uma solução de água com soda cáustica, não? Por que isso só aconteceu agora, tá? Por quê? Porque eu fiz três coisas principais, tá? Primeira coisa, o processo de lixiviação ocorre com... Agora sim, vou pegar uma cor diferente aqui. Ocorre com pressão, tá? Então, o que eu fiz com essa pressão? Eu diminuí, vamos botar aqui segunda etapa, tá? Então eu diminuição da pressão, tá? O que mais que eu fiz? Outra coisa, o processo depende de pressão, ele depende de temperatura. Eu baixei a temperatura, diminuição de T, para quanto? Para cerca de 35 graus. Tá? Quando eu baixei a temperatura, o que eu fiz? Eu fiz com que essa reação acontecesse. E eu ainda adicionei sementes TALOH3. Vocês vão aprender lá em hidrometalurgia que para o meu grão de AlOH3 crescer, se eu já tiver um grãozinho prévio, esse AlOH3
que vai formar através dessa reação aqui, ele vai formar em volta desse grão, ele vai aumentar esse grão progressivamente até formar um grão grandão. Tá? Então, para isso, eu adiciono sementes para facilitar a formação desses grãos grandões. Tá? Então, na etapa de precipitação, eu diminuo a pressão, diminuo a temperatura e adiciono sementes de AlOH3 para precipitar o meu AlOH3. Tá? Então, aqui eu vou ter AlOH3. Tá? Então, aqui, síntese do processo Bayer. Primeiro, remoção dos minerais de alumínio da bauxita e solubilização. Eu coloco eles em meio aquoso, eu tiro eles do estado sólido e coloco eles em meio aquoso. Tá? Eu não sei em que momento que eu escrevi aquoso aqui, tá? Mas eu tiro eles do estado sólido, tá? E eu coloco eles em meio aquoso. Então, eles estavam sólidos. Inicialmente, eles vão para o meio aquoso porque eu adicionei uma solução de água com soda. Mas eu não só adicionei a solução de água com soda, como eu coloquei pressão, tá, de 400 a 800 kPa, dependendo da quantidade de diásporo e boemita, que vai demandar pressões maiores, tá? E eu ainda subi a temperatura desse material, tá? E aí, depois de dissolver os minerais de alumínio, eu me livrei do sólido, tá? Então, eu me livrei do sólido. Esse sólido é uma lama vermelha, chamado de lama vermelha, tá? E aí eu fui para uma segunda etapa, ainda no processo Bayer, que é uma etapa de precipitação, que todo aquele líquido rico na alumina, na bauxita que eu dissolvi, né? Nos minerais de alumínio da bauxita que eu dissolvi, então aquele líquido rico em alumínio, tá? Eu fiz com que ele precipitasse num sólido, e agora o sólido é que me interessa. Então, novamente, eu vou fazer uma filtragem, e agora sim, o que é sólido do que eu filtrei é o que me interessa. O que é líquido eu posso tentar reaproveitar no processo Bayer, ali na primeira etapa, mas o que é sólido é o que realmente vai me interessar. Então, para sintetizar o processo Bayer, tá? Transformando tudo que eu falei de hoje numa caixa preta, a gente vai dizer o seguinte: a gente vai dizer que no processo Bayer eu tenho como principal insumo a bauxita, e aí depois eu vou ter o processo Bayer, né? Processo Bayer, e aí eu vou ter aqui dois resultados do processo Bayer. Eu tenho o resultado que me interessa do processo Bayer. O que me interessa é o resultado que é o AlOH3. E eu tenho também o que não me interessa, que eram os contaminantes lá do início. Quando eu fiz o processo de lixiviação, o sólido sobrou e ele era só os contaminantes, né? Ele é a lama vermelha, tá? Então, do processo Bayer, olhando o processo todo, essas etapas como uma caixa preta, eu tenho como contaminante, como resultado negativo, a lama vermelha, né? Porque eu tenho que dispor isso, e isso já não tem mais minerais de alumínio, então não me interessa. Não me interessa mais para a produção de alumínio, me interessa por uma questão de ter que trabalhar ambientalmente de uma maneira sustentável com isso, né? E eu tenho o hidróxido de alumínio, que depois vai passar por um tratamento que eu vou explicar no próximo slide, tá? E aí, um último detalhe que você pode pensar assim, mas esse processo Bayer ele também não gera um líquido daqui, que eu vou fazer uma filtragem aqui, e eu tenho um líquido que não me serve para nada. Não, esse líquido ele pode ser reutilizado na etapa de lixiviação, como eu já havia mencionado anteriormente, tá? Então, essa é a primeira parte da nossa aula de não ferrosos, da parte de redução, e agora eu vou para uma segunda parte. Até aqui a gente tem hidróxido de alumínio. Na próxima parte eu vou explicar para vocês como que a partir do hidróxido de alumínio a gente vai produzir alumínio sólido, né? Ou melhor, pelo menos alumínio líquido,
para depois produzir o alumínio sólido, né? Então, a gente vai fazer um corte aqui e a gente vai retomar já com um slide em branco para ir para a segunda parte, tá? Então, vamos começar a nossa segunda parte aqui. Eu vou falar então, né, novamente, antes eu apagava, mas demora muito tempo, então eu vou escrever de novo. Novamente, a gente está em metalurgia dos não ferrosos. E a gente está indo para essa segunda parte, onde eu vou falar sobre alumínio. Parte 2. Né? Então, a gente chegou até uma parte ali que a gente saiu com... a gente teve o processo Bayer, né? A gente viu o processo Bayer. E aí, a partir do processo Bayer, o que me interessava do processo Bayer era o produto AlOH3. Mas para fazer a redução para a produção de alumínio, eu tenho que passar por uma etapa anterior ainda. Essa etapa anterior eu vou chamar de etapa de calcinação. A etapa de calcinação nada mais é que uma etapa de decomposição química, que eu vou submeter esse meu AlOH3 a temperatura, tá? E eu vou liberar Al2O3, né? Para começar aqui só são 2 AlOH3, então eu vou liberar Al2O3 mais água, tá? 3 águas. Qual que é o quanto de temperatura que eu tenho que dar para isso acontecer? Eu tenho que elevar a temperatura até 1050 graus Celsius, tá? E aí, a partir dessa temperatura, eu vou obter essa alumina, tá? E agora eu vou fazer mais outra pausa no nosso vídeo e eu vou adicionar uma figura aqui importante para vocês entenderem o processo de redução do alumínio. Então, voltando aqui, tá? O processo de redução do alumínio, ele é chamado de... Vou fazer um corte aqui no nosso quadro e eu vou chamar o processo de redução do alumínio, é o processo... Vamos escolher uma outra cor. Tá? O processo de redução do alumínio é chamado de processo Hall-Hérold. Agora, como que escreve Hérold? Vamos ver aqui. Hérold. Eu acho que é assim. Tá? Então, o processo Hall-Hérold é o processo de obtenção de alumínio a partir de alumina. Tá? E aqui está a nossa célula, uma célula eletroquímica, né? Só que é uma célula um pouquinho diferente daquela que vocês veem no ensino médio. Tá? Então, a gente tem como ânodo o carbono, tá? Então são ânodos de carbono aqui, essas peças gigantes aqui de carbono. O que vocês veem na vida real, se vocês procurarem Hall-Hérold e ver uma foto do processo, de como que é o processo, vocês vão ver só uma tampa de aço, tá? Nesse formato, só que isso tem uma dimensão, vocês só estão vendo o eixo X e Z, né? Tem o eixo Y, que é mais ou menos num formato como se fosse um pão de forma gigante, tá? E aí, o que vocês enxergariam é só essa parte, essa carcaça de aço aqui, tá? Com o alimentador na parte superior, tá? Esses eletrodos são carregados por uma peça metálica, tá? No fundo da célula, a maior parte da célula é preenchida por refratários de carbono, isolantes, tá? Que não permitem que haja aquecimento excessivo da carcaça de aço, tá? Tem o ânodo é carregado eletricamente, os elétrons fluem do ânodo até o cátodo, tá? E aí no cátodo, no ânodo, acontece a reação de redução que eu vou descrever para vocês, tá?
E aí, conforme eu for explicando, eu vou falando um pouquinho mais das nossas partes do forno, tá bom? Então, a reação de redução, a principal reação do processo, tá? É 2 alumina, tá? L2O3, mais carbono, tá? 3 carbonos, então vou apagar aqui e botar o 3 aqui, né? Então, alumina mais 3 carbonos, que vai ter como resultado 4 alumínios mais 3 CO2, tá? E aí, como que acontece esse processo aqui, tá? Então, tem alguns detalhes, não é só uma redução carbotérmica, porque senão eu juntava coque junto com alumínio e eu tinha reação, tá? Ele acontece com alguns detalhes, tá? Primeiro, o eletrólito aqui, né? Ó, vocês podem ver que tem o eletrólito, o metal aqui no fundo e o eletrólito aqui em volta do eletrodo, tá? Do nosso ânodo de carbono, tá? Como que é composto o eletrólito, tá? Isso aqui acontece, essa alumina, ela tá, esse processo aqui é uma eletrólise em sais fundidos. Ah, mas que sais que são esses? Que sais fundidos são esses? Tá? A gente tem o que? A composição dos meus sais fundidos é a seguinte, tá? A gente tem como principal cara, o mais importante, é a criolita. Tá? A criolita, ela tem a seguinte fórmula química, calma aí, é um Na, é um sódio, aliás, são 3 sódios, alumínio e flúor. Então, é um fluoreto de sódio e alumínio. Tá? E aí, os elementos secundários desse meu eletrólito são fluoreto de alumínio, AlF3, tá? Então, quanto de fluoreto de alumínio? Entre 10 e 13% de fluoreto de alumínio, tá? E aí o meu outro componente importante é o fluoreto de cálcio, o CaF2, tá? Que tem 5% no eletrólito de CaF2. E aí a gente não pode esquecer do cara mais importante, mas que não está em concentração grande. Então, o que acontece? Para que aconteça a redução da alumina, tá? Eu preciso desses caras todos aqui no meu eletrólito para eu conseguir dissolver e transformar esses caras aqui num líquido, tá? Por quê? Porque a temperatura desse processo aqui é 960 graus. Tá? Para eu ter alumina líquida, eu precisaria levar a temperatura para mais de 2000 graus. Então, eu fazer esses sais fundidos aqui, isso me faz precisar de uma temperatura muito mais baixa para ter a alumina no estado líquido e para poder promover essa reação aqui. Tá? Essa reação acontece quando eu tenho o carbono imerso nesse ânodo de sais fundidos. A partir do momento que eu começo a produzir alumínio, esse alumínio vem parar aqui na parte de baixo, porque ele tem maior densidade. Tá? E aí, com isso eu consigo produzir, cada célula dessa produção de 2,25, está aparecendo um 6 aqui, né? 2 vezes 25 toneladas por dia. Tá? Então, essa é a produção de uma dessas células. Se vocês procurarem lá, procurem o processo Hall Herold, coloquem no Google Imagens, vocês vão ver que são várias células uma do lado da outra numa planta de produção de alumínio. Tá? E aí, mais uma coisa, o vazamento dessa célula aqui, o vazamento para a retirada do alumínio, ele acontece uma vez por dia. Tá?
Então, uma vez por dia ocorre o vazamento para obtenção do alumínio metálico. Tá? Então, quais são as outras coisas importantes? Tá? Então, a gente tem que, você tem que ter em mente que a gente tem aqui um eletrólito de sais fundidos, tá? A corrente flui daqui para cá. Nesse fluir da corrente aqui há a liberação de calor necessário para a elevação da temperatura. Tá? As coisas acontecem a 960 graus Celsius. Tá? Dependendo, eventualmente a temperatura pode ser elevada com uma corrente maior. Tá? Um material de construção, tá? A parte externa do forno é feita de aço. Tá? Tem refratários, mas nada disso conseguiria resistir a esse meio extremamente oxidante. Tá? A gente tem um meio aqui nessa parte onde a gente tem o eletrólito aqui, ó, que eu estou colocando em verde, tá? Ela é extremamente oxidante. E na parte onde eu tenho o alumínio é extremamente redutor, porque ele tem muita afinidade pelo oxigênio. Então eu tenho um ambiente aqui extremamente redutor, aqui embaixo, e aqui em cima, em verde, um ambiente extremamente oxidante. Eu não conseguiria fazer um material que resistisse a esses dois sistemas. A gente tem aqui o carbono em contato com o alumínio porque ele resiste bem a ambientes extremamente redutores. Mas, no caso, quando a gente tem um ambiente extremamente oxidante, ele oxidaria facilmente. Então, o que acontece? Esse refratário aqui, ó, de isolamento, ele é resfriado para quê? Para produzir aqui um cascão de criolita. Então aqui a criolita está sólida, tá? E aí a gente tem esse cascão de criolita, tá? Por isso que é congelado, que é criolita congelada, né? Seria. Então a gente tem um cascão de criolita que protege o refratário contra o eletrólito, tá? Porque esse eletrólito a 900 graus, com carbono, ele ia reagir com carbono e ia tirar todo o carbono do nosso refratário. A gente quer que o carbono do ânodo seja retirado, tá? Mas o do refratário não. Tá? Então, o que mais? Tá? A alumina é carregada pela parte superior, assim como uma vez que a gente começa o processo, tá? Muito pouco criolita, Ca, F2 e Al e F3 são consumidos, tá? Então é muito pouco disso, mas eventualmente se precisar também é carregada pela parte superior. Tá? O vazamento é feito através de um furo e não se vaza todo o metal, se fura nossa célula aqui e aí remove uma quantidade de essa camada aqui, ela pode ter até 40 centímetros, então se remove cerca de 20 centímetros de altura de alumínio, tá? E aí depois deixa os 20 centímetros para manter a estabilidade elétrica, para que os elétrons fluam daqui para cá com facilidade, tá? Então, outra coisa, outro detalhe importante, tá? O carregamento eu já falei, eventualmente aqui forma um cascão de alumina, tá? Sólida. Esse material aqui que carrega, ele desce, né? Esse pistão aqui, esse punção, ele desce, permitindo a abertura aqui do silo de carregamento e ao mesmo tempo que ele abre, ele fura essa casca de alumina, permitindo que a alumina entre em contato com a criolita, tá? Para sempre manter aquele percentual de 8% de alumina que é o necessário para que a reação de redução ocorra, tá? Então, para sintetizar aqui, o que a gente precisa para que ocorra, quais são as matérias-primas do processo, né? Primas do processo, né? Então vamos pensar aqui quais são as matérias-primas. A primeira matéria-prima mais importante é a alumina, né? Então a alumina é a matéria-prima mais importante. A segunda matéria-prima do processo acaba sendo a criolita. Criolita que tem fórmula Na3AlF6, né? E a gente ainda tem como matéria-prima o AlF3 e também o CaF2. A gente também tem como matéria-prima os ânodos de carbono, né? Então, ânodos, deixa eu tirar aqui, ânodos
de carbono. A cada 24 dias, mais ou menos, se substitui um ânodo de carbono. E uma outra matéria-prima importante e fundamental é a eletricidade. Quanto de eletricidade? Bom, eu vou colocar aqui. Ó. Então, a eletricidade flui, né? Ela é fornecida através dos ânodos. Né? E quanto de eletricidade? Para cada quilo de alumínio, se consome 15 kWh. Então, é 15 kWh por quilo de alumínio. Tá? Então, é um processo que consome muita energia. Tá? Então, a gente tem como matéria-prima todos esses materiais aqui. E como produto final e de muita importância, a gente tem o produto final desse processo, é o nosso alumínio no estado líquido. Tá? Vazado aqui, da mesma forma que lá, vazado por um furo. Por um furo aqui, a gente tem alumínio. Tá? Então, esse aqui é o processo principal de obtenção do alumínio através da alumina que foi produzida lá pelo processo de calcinação do produto do processo Bayer. Então, aqui, essa é, sem dúvida nenhuma, o metal que possui mais nuances, mais dificuldades de não ferrosos 1. Então, as aulas mais complexas são essas, tá? Da mesma forma como o alumínio também é o metal mais importante que vocês estudam nessa primeira parte, tá? E aí o que a gente acabou vendo na aula de hoje? Então a gente viu o processo Bayer, como que eu obtenho através da bauxita, como que eu faço para obter a alumina, né? Como que eu faço para obter o hidróxido de alumínio puro, sem os contaminantes, né? Aí a gente viu também o processo aliás, a gente viu as duas etapas do processo Bayer, né? A lixiviação, que teve uma filtragem, depois passou por uma etapa de precipitação, também acompanhada de uma etapa de filtragem. A primeira filtragem eu descartei a lama vermelha, na segunda filtragem eu reaproveitei o líquido para continuar fazendo o processo Bayer. O sólido me permitiu a obtenção do hidróxido de alumínio, e aí depois a gente viu uma etapa de calcinação, onde na etapa de calcinação eu transformei o meu hidróxido, através da decomposição química, eu transformei ele num óxido de alumínio, a alumina, que é a minha matéria-prima, importante matéria-prima para a obtenção do alumínio metálico. Né? No processo depois de ver o processo de calcinação, a gente viu o processo de Hall-Héroult, que tem como matéria-prima, dentre outras matérias-primas secundárias, a alumina, e tem como produto final o alumínio. E aí a gente viu vários detalhes ali sobre o processo, como que acontece, como que é o reator onde acontece o processo, quais os materiais de construção, alguns detalhes sobre o material de construção, como ocorre o carregamento, como ocorre o vazamento, e qual que é o consumo disso e quais que são as matérias-primas e produtos desse processo, tá? Então, acho que hoje a gente viu uma aula bastante extensa, né? Eu espero que vocês tenham entendido a matéria, tá? E se vocês não entenderam, eu estou à disposição para sanar algumas dúvidas, tá? Então, vocês podem tentar já fazer o exercício para quem já acha que entendeu tudo, tá? E eu agradeço a todos que prestaram atenção até aqui e fico à disposição para alguma dúvida se tiver. Era isso que eu tinha para dizer para vocês por hoje e tchau, tchau.